Bom, sejam todos bem-vindos à quarta reunião do Colégio Virtual de Aproximadores da ACIPEC, que é a Associação Internacional de Pesquisas da Conscienciologia, com sede na cidade de Jundiaí, estado de São Paulo, Brasil. Lembrando a todos, então, alguns conceitos básicos de que aproximador seria a consciência, o indivíduo, a pessoa que participa da técnica energética grupal para-herbanológica APROCIM. Então, esse contexto de aproximador é aquela pessoa que ajuda na formação de um campo interassistencial, promovendo, então, a aproximação entre o assistente e o assistido. E nessa condição, o aproximador, então, assume uma natureza de anonimato, onde, através das suas energias, do seu perfil interassistencial, ele vai favorecer, predispondo o que ele tem de melhor para esse campo interassistencial. E a APROCIM, por sua vez, né, é um acrônimo do conceito de atividade pró-conexão interassistencial multidimensional, que, na verdade, de uma maneira mais simples, é uma reunião interassistencial de pessoas, cada uma na sua cidade, no seu estado, no seu país, se conectando com as outras consciências através de um campo paradidático assistencial que é a APROCIM. Então, ocorre a conexão uma vez por semana com o objetivo de fazer a assistência a nível planetário, compreendendo também uma assistência ego-kármica, grupo-kármica e policármica. Então, a APROCIM é uma técnica energética de assistência ao planeta, onde qualquer pessoa pode participar, desde que ela satisfaça alguns pré-requisitos, como o curso de cidadania multidimensional e a perfeita condição holossomática para assumir esse compromisso interassistencial planetário, ok? E quem não tem o curso introdutório da Conscienciologia poderá fazê-lo também através do site da ACIPEC, que é acipec.org, ok? Mas maiores informações vocês podem obter nesse site da ACIPEC. Então, o site da ACIPEC é www.acipec.org. Mas o Rafael vai estar colocando aí no Facebook, se alguém quiser mais informações, também o endereço da plataforma, caso alguém queira se inscrever para o curso e se gabaritar para também participar como aproximador, tá bom? A gente vai colocar o... Então, hoje nós teremos na reunião relatos do professor Luiz Gotardo Brandalize e relatos também do professor Carlos Menezes. Ambos são aproximadores e participam, então, desse colégio virtual de aproximadores na sua quarta versão, ok? Eu vou participar também com o tema de reciclagem holocármica planetária, perfeito? E agora, então, a gente vai pedir para o Gotardo trazer, então, seu relato para a gente aqui, para todos nós ouvirmos. Pode falar, Gotardo. Bom dia, tudo bom, pessoal? Tudo jóia? Tudo jóia, bom dia. Estão me ouvindo bem? Sim, perfeito, perfeito. Só não estamos te vendo. Estão ouvindo tudo bem? Porque eu tô... Perfeito. Ah, não, eu tirei a visualização para poder melhorar a internet, né? Ok. Bem, o meu relato faz, digamos assim, há um mês atrás, logo depois de participar da última APROCIM, a gente esteve vindo numa chácara, 11 pessoas. Nós fomos passar um final de semana, sexta-feira, sábado e domingo, em uma chácara. Nós chegamos sexta-noite e antes que a nossa família chegasse lá, um casal, os mais idosos, chegaram tipo uma hora antes. É o seguinte, imagine um pão cortado ao meio, então do lado direito existia a família que mora lá, inclusive mora na chácara, e o lado esquerdo é onde que alugavam essa parte. A chácara é uma casa na parte superior, né?
e a parte de baixo é só cozinha, sala, né, área de lazer, e a parte superior só de habitação. Então, no sábado à noite, no sábado à tarde fizemos um churrasco, e o sábado à noite tem um menino que tinha 1 ano e meio, ele começou num choro desesperado, tipo assim, 10h30 da noite, e depois foi dormir. Eu achei aquilo muito estranho. E aí subimos na habitação, eram 11 pessoas e 3 cachorros, cada um num quarto, né, cachorro, né. Quando eram umas 3h30, 4 da manhã, imagino que era esse horário, me deu muita sede. Eu tive que descer as escadas para ir até a cozinha para tomar água. E nesse descer, eu não tinha visto direito a casa, eu não sabia que ligava a tomada, a luz, né? Eu acabei descendo no escuro, totalmente no escuro, e cheguei na cozinha, palpei, encontrei uma tecla e acendi a luz da cozinha. Tomei água e subi, todo mundo dormindo, quieto. Naquele momento que eu subindo a escada, quando eu fazia uma curva na escada para chegar no andar superior, eu vi um vulto atrás de mim. Aí eu parei, dei uma olhada para trás, tinha um vulto, né? Eu mandei uma energia, disse, calma, tranquilo, tudo bem. E aí eu continuei subindo. Fui pro quarto, minha esposa estava dormindo, os cachorros tudo dormindo, e deitei na cama. Quando eu deitei, começou a bater forte as portas lá embaixo, e estava tudo fechado, não tinha vento absolutamente nenhum, tudo fechado, bati a porta e dava a impressão que uma pessoa estaria subindo as escadas. O que eu fui? Tranquei pelo lado de dentro, existe uma tranca na porta, tranquei a porta e deitei para dormir, mandando energia, e dormi até no dia seguinte, 6 da manhã. Quando eu levantei para tomar um chimarrão, fazer meu chimarrão, então eu fui o primeiro a levar, mas estava bem tranquilo. Desce minha esposa, 1 hora depois, mais ou menos, e eu comentei com ela, puxa vida, eu senti um negócio muito estranho de noite. E comentei para ela, e ela disse assim, não, fica quieto, não fala para ninguém, porque o pessoal é tudo medroso aqui. Ok, passou o dia. No final da tarde do domingo, antes de sair de lá, eram 7 da noite, já estava escuro. O que aconteceu? Sobrou um instrumento de cozinha para ser levado para o quiosque, era uma chácara muito grande, mais de 5.000 metros, menos aquela chácara. Eu tive que levar num quiosque que ficava longe dessa parte de casa que a gente habitava, né? E quando eu estava me aproximando no quiosque, um bando de ganso, que eu não sei de onde é que eram esses gansos, começou a gritar, e eu parei. Assim, puxa vida, ganso, deve ter alguma pessoa, alguma entidade, alguma coisa por aqui, porque eu nunca tinha visto, que é um local que tem chácaras, né? Mas os gansos começaram a gritar de uma forma assim frenética. E eu entrei no quiosque, estava totalmente escuro, eu não sabia onde é que tinha lâmpada para ligar, e saí, deixei o instrumento lá e saí. Quando saí, existia um mato ali dentro da própria chácara, né? E era nítido que existia uma pessoa que caminhava. Eu fui até a beira do mato, não vi nada, absolutamente nada, e aqueles passos continuavam. A claridade da lua, exatamente como fosse agora, a lua era lua cheia, né? Então é exatamente o mesmo. Não existia nada, mas o barulho do pessoal andando. E eu fiquei quieto, fiquei na minha, mandei energia, fiquei quieto. Chegando em casa, a gente saiu de lá, já era noite, saímos de lá. Quando cheguei em casa, recebemos uma ligação, aí começou a ligação, o fato mesmo, né? Que me deixou mais impressionado. Quando chegamos em casa, o casal, que era daqueles senhores de mais idade que moravam em São Paulo, chegaram em São Paulo e disseram, vocês acharam tudo bem? Deu tudo certo? Tudo certo. E a senhora disse para minha esposa, olha, nós chegamos cedo naquela sexta-feira lá, mas eu tenho uma notícia para te dar. A gente não falou para todo mundo porque minhas filhas são muito medrosas, né? E tem algumas coisas que não dá para falar para elas. Que eram as 2 filhas deles que estavam lá. E casado com o filho da minha esposa. Diz assim, na sexta-feira, antes da gente chegar lá, faleceu a mãe daquela senhora que é dona da casa lá. Caramba, que é isso? Aí fiquei assim, né? Comecei a ligar os fatos, poxa, estava tudo a ver, né? Tudo a ver. Então é um relato assim que me deixou assim perplexo, né? Ao mesmo tempo, né? Porque eu vivenciei isso de uma forma que eu nunca tinha visto coisa assim, dessa forma, né? Tão intensa, né? Mas eu consegui trabalhar isso, né? E deixei com boa energia lá. Então esse é meu relato que eu queria deixar para o pessoal, né? Do que aconteceu comigo nessa chácara, né? E que eu não nem sabia, eu jamais sabia que tinha falecido alguém e era então essa consciência estava lá e estava ainda, digamos assim, querendo alguma coisa, não sei, agora eu não sei explicar, né? Então eu queria apenas deixar isso para o grupo, né? E
E foi uma experiência que eu vivi e eu consegui trabalhar numa forma tranquila, sabe? Legal. Então, são várias hipóteses, né, Gotardo, que podem ser colocadas, mas seguramente, quando a pessoa desenvolve uma técnica assistencial de qualquer especialidade, ela começa a desenvolver o seu perfil, né, assistencial, e com isso começa a desenvolver o parapsiquismo, começa também ganhar a confiança de uma equipe extrafísica que te assessora, né, nas suas demandas assistenciais, porque é assim, à medida que a gente vai evoluindo na escala da assistencialidade, a gente vai ganhando também o que a gente pode pensar como equipe extrafísica de assessoramento interassistencial. Então, a gente começa a ser assessorado por uma equipe extrafísica dentro das demandas assistenciais. Então, a PROCI, como ela possui as fases didáticas, né, onde o aproximador pode começar a se desenvolver parapsiquicamente, e assim como outros atributos, né, assistenciais, como anonimato, cosmoética, universalismo, todas essas fases da PROCI pode proporcionar um desenvolvimento, né, desses atributos assistenciais. E com isso, no nosso dia a dia, no cotidiano, então a gente começa a prestar atenção nesses fatos, para fatos que são, na verdade, demandas assistenciais que você acaba sendo um epicentro interassistencial. Bacana. Provavelmente essa Consciex tem tudo a ver na possibilidade dela estar necessitando de uma assistência, né? E você estava ali como epicentro para poder exteriorizar as suas energias conscienciais lúcidas, né? Dentro de uma característica fraterna e assim por diante, mais legal. E no nosso dia a dia, isso passa a ser uma constante interassistencial, né? É o desenvolvimento do perfil da interassistencialidade e o aporte de uma equipe extrafísica de assessoria interassistencial. Bacana, muito bom. Muito obrigado, Gotardo, pelo relato. Controle, né? Eu imaginei, né, em função do que eu estudei, do que eu vinha trabalhando, né? Então eu nunca passei por uma situação assim. Mas eu mesmo me surpreendi comigo mesmo, porque assim me mantive tranquilo. E quando eu relatei para minha esposa e a filha dela e o filho dela, 2, 3 dias depois, sobre o que aconteceu, o pessoal ficava tudo arrepiado de medo, sabe? E aí não querem nunca mais aquela casa. Eu disse, não, estou tranquilo. Eu consegui manusear a situação de uma forma tranquila e deixei essa pessoa, essa consciência extrafísica com boa energia, né? Legal, muito bom. É a maturidade durante a demanda assistencial, né? A gente tem que ter a maturidade, a tranquilidade, né? A cosmoética, o universalismo, o acolhimento fraterno a essas consciências que se aproximam de nós, no sentido de serem assistidas, né? É a aproximação que nós comentamos no início, a aproximação onde você tem algo para dar para ela e ela precisa de algo e deseja esse algo. Então, se completa a demanda assistencial. Você tem e ela precisa de algo que você tem. Então, bacana, é o campo interassistencial. É a elencologia da assistência. É o assistente e o assistido, né? É bacana isso tudo. E também a equipe extrafísica de assessoramento, de assessoria, né? Bom, a gente agradece aí a experiência, o compartilhamento da experiência com o Gotardo, e a gente vai pedir então para o Carlos fazer a apresentação dele agora. Opa, bom dia, tudo bem? Bom dia. Vou compartilhar, joia. Vou compartilhar aqui. Olha que legal. Ok, pessoal, eu vou dar uma lida. Eu escrevi o relato, né, todinho, e eu vou ler porque fica melhor, fica mais detalhado, eu não esqueço de nada, tá bom? Perfeito. Esse relato do encontro com o evoluciólogo foi no dia 14/8, que hoje eu estava até pensando, é o dia do aniversário da minha filha mais velha, a Júlia.
né? Então eu vou começar a ler aqui. Eu acordei às 7h30 da manhã, depois voltei a deitar e dormi às 8 horas. Deitei para o lado esquerdo, bem confortável, e eu me vi conversando com uma consciencióloga lá do CAEC, que é a Mabel. Eu estava conversando com ela, me parece que eu estava recebendo dicas de projeção. Eu vi muitos livros, parecia holoteca, que os livros na holoteca ficam todos deitados, né? E estava naquela posição. E eu estava me sentindo bem, e eu estava do lado esquerdo, deitado, e eu fui me levantando e me erguendo. E eu já senti, eu vou sair do corpo, né? Quando eu fui pendendo para o lado direito, é como se fosse um mergulho, né? E eu me joguei com vontade de sair do corpo, né? Aí dei comandos para enxergar, estava meio escuro ainda, né? Meio escuro o ambiente, eu dei comandos que eu quero enxergar, quero luz, e foi ficando claro. E me veio na mente, eu quero conversar com o evoluciólogo, que é uma das minhas metas de projeção, sempre foi essa, a gente tem que criar nossas metas, né? E eu lembrei, eu quero conversar com o evoluciólogo. Aí eu pensei, vou criar um portal aqui, eu fiz uns movimentos com as mãos, surgiu algo na penumbra e eu atravessei, né? Era um círculo oval, um portal, né? Aí apareceu nitidamente e eu passei. Eu me vi, eu estava numa praça muito verde, lembrava as praças aqui, muitas árvores, e um homem apareceu. Ele foi se corporificando, ele era transparente no início. Sua pele era clara, ele devia ter uns 60 anos, um rosto bem sisudo, sério, caminhando na minha frente. Eu vi ele de perfil passando, né? Ele se sentou numa poltrona ou cadeira, como se fosse de pedra, com raízes de árvores. E elas iam se misturando e formou essa cadeira. Aí ele sentou, ele estava uns 40 centímetros acima da minha linha de visão. Então, eu pensei, vou voltar para ficar no mesmo nível dos olhos dele, né? Aí eu subi, voltei, fiquei na mesma altura dele, né? Fiz perguntas, e essa conversa era telepática. Eu percebi isso, pensei nisso sobre o fato de ser telepática, né? E minha pergunta era, eu estou bem com a minha ProEx? Né? Se eu estava cumprindo com a minha programação existencial, e ele conversava comigo e com outras pessoas também, e tudo muito rapidamente, e eu percebia tudo e entendia tudo, era algo assim diferente, era como se fosse um monte de vozes juntos, mas todo mundo se entendia, era tudo muito rápido, né? Aí tinha duas mulheres ao meu lado, uma mais velha, uma mais jovem, e ele falou telepaticamente para mim, espera um pouco, elas vão te responder. Muito amável, muito educada. Aí chega uma mulher mais velha, mais ou menos da minha idade, e uma mais jovem, né? A mais velha tinha a minha idade, a mais jovem da idade das minhas filhas, e nós saímos andando, aquele papo alegre e tal, e eu falava e tal, como é que está a minha programação existencial, né? Ela está sendo cumprida, falta alguma coisa eu não lembrei. Aí a mais velha, ela falou assim, olha, sua ProEx está na média, né? Sim, está na média, você está bem. Aí eu fiquei contente com aquilo, né? Nós chegamos num portão para sair, elas abriram o portão, a mais velha passou e falou, olha, você tem que caprichar mais nos exercícios de energia em casa, tem que fazer mais exercícios de energia em casa. Aí eu falei, realmente eu tenho facilidade com energia e sou preguiçoso porque acho que tenho facilidade e não faço, eu vou treinar mais e tal. Quando eu saí pelo portão, a minha roupa, que parecia uma bata, sempre que eu saio em projeção assim, parece que eu estou com uma bata meio amarelada, sei lá. E eu olhei, e eu fiquei presa, aí ela, a mais jovem, me ajudou a desvencilhar ali. Aí eu olhei para ela e eu falei, eu te conheço, você é da minha infância, nós estudamos juntos, onde é que tu mora? Aí ela falou e começou a falar que morava no apartamento abaixo, mas aí a língua dela enrolou, eu estava perdendo já a conexão, né? E eu não consegui entender mais nada. Aí eu voltei para o corpo, né? Eu procurei rememorar tudo, porque eu sou muito focado em rememorar, não esquecer nada, né? Depois que eu rememorei 4 vezes, aí eu levantei e escrevi o relato. Porque eu sei que se não fizer isso, eu esqueço mesmo, né? Eu coloquei alguns pontos aqui com relação a esse relato, eu vou colocar para vocês aqui. Os fatores influenciadores para ter esse encontro, né? Primeiro, o curso no dia anterior, o Conscienciologia no Cotidiano, onde a professora Virginia comentou da acessibilidade que temos a evoluciólogos e serenônicos. Aí, eu fiquei com isso na cabeça, eu sempre pensei assim também, né?
que a gente pode ter contato com evoluciólogos, com serenões, que não existe essa barreira, né? Que eles são consciências muito mais evoluídas que nós, só que eles são acessíveis, né? E eu estava com isso na cabeça, foi no dia logo posterior. Então, esse foi um fator. 2, eu foquei na minha meta, né? Eu tenho as minhas metas projetivas, né, anotadas, já cumpri algumas, e eu lembrei, conversar com o meu evoluciólogo. Eu quero bater um papo com ele. E eu cheguei e fiz a pergunta certa, né, Walter? E aí, a minha ProEx está bem? Eu não ia perguntar do tempo, né? E aí, o tempo aí tá bom? Não. E a minha ProEx? Está bem? Está certo? Está errada? Né? Então, esse foi um fato que influenciou também. 3, né? Depois eu fiquei me questionando, né? Quantos de nós já conversaram com evoluciólogos e serenões? Por que eu tive esse encontro com eles? É simples. Todos nós já conversamos com evoluciólogos e serenões. Quando nós estávamos no curso intermissivo, a gente tinha contato com esse povo o tempo todo. O que falta para nós é rememoração. A gente não lembra, mas é fato que a gente teve contato com vários níveis de evoluciólogos, com serenões, né? E quando a gente sai em algum trabalho na Aprocim, a gente tem a rememoração baixa ainda. Não, então, eu não vejo nada demais eu tive esse encontro, eu quero ter outros, né? Porque foi muito interessante, foi uma lucidez assim que eu nunca tive em projeção tanta lucidez, né? E 4, o curso de Conscienciologia no Cotidiano, ele tem cooperado muito com a minha evolução, eu tenho aprendido muito, né? É um curso muito interessante, muito focado, que eu não tinha visto ainda lá nos cursos das outras instituições conscienciocêntricas, né? Muito bom mesmo. E eu pedi para dar esse relato, que para mim foi fantástico, uma das melhores experiências que eu tive esse ano, e que me deu um impulso, né? E para encerrar, né? Eu me senti feliz em saber que eu estou na média, né? Está na média, já abaixo da média está ruim, mas na média está bom, né? E me incentivou a buscar uma maior evolução e qualificação diária. Tá bom? Obrigado pela oportunidade de poder dividir isso com vocês. Muito obrigada aí, Carlos, pela sua experiência, e realmente a gente participar em grupo de cursos assim, como a gente não tem a condição de participar presencialmente. E mesmo que a gente tivesse a condição de participar presencialmente, muitos de vocês não teriam condição porque não moram aqui na nossa cidade. Então, a gente se encontrar uma vez por semana para falar de conscienciologia, para aplicar isso no cotidiano, por exemplo, né, ter acesso, entender que no cotidiano a gente tem acesso sim a essa energia de evoluciólogo, de serenão, é só a gente querer que a gente se conecta, né? Principalmente os aproximadores têm essa experiência, né? É muito bacana. Então, agradeço bastante aí sua apresentação, e a gente vai lembrando, né, trazer a informação do Walter. Lembrando que essa colocação do Carlos, na verdade, é uma desmistificação, né, de encontros com evoluciólogos, com serenões, porque às vezes, então, a gente coloca o conscienciólogo ou serenão num pedestal, né? Numa posição inatingível, inacessível, não é? Quando, na verdade, é muito pelo contrário, né? A simplicidade dessas consciências de alto nível evolutivo realmente possui um mega fraternismo enorme que se espalha pelo planeta todo. Então, se você quer acessar, é simplesmente a sua vontade é que vai ser o fator determinante desse encontro. Mas a acessibilidade está para qualquer pessoa acessar essa energia, esse holopensene dos conscienciólogos e dos serenões. Tanto é que a gente, dentro da Aprocim, numa das fases paradidáticas, tem a fase das conexões, onde a gente procura aprender a desenvolver a conexão com o holopensene dos evoluciólogos. Então, nessa fase da Aprocim, provavelmente tenha equipes de evoluciólogos participando dessa demanda assistencial do dia. Provavelmente tenha equipe de serenões participando também dessa demanda
assistencial. Equipe que trabalha com serenões. Que trabalha com serenões. Então, é o holopensene dos serenões, ou seja, consciex que fazem parte do holopensene do trabalho de um determinado serenão. Então, o aproximador, a pessoa que participa da APROCIM, ele teria constantemente oportunidade de treinar a sua parapercepção para se conectar e desenvolver a sua sinalética energética serenológica. O que é uma sinalética energética serenológica? É você começar a prestar atenção no padrão de energia que pode ser de um determinado serenão, de um determinado conscienciólogo. Então, evoluciólogo. Então, o padrão da sinalética energética do evoluciólogo tal, X, Y, você começa a aprender a desenvolver esse tipo de parapercepção, entendeu? Então, a gente sabe que nós somos muito ainda incipientes parapsiquicamente e a gente tem que começar, como o Carlos comentou aí, investir no dia a dia cada vez mais, tentando desenvolver essa acuidade parapercepciológica, né, em relação às sinaléticas mais avançadas de padrões de energias mais sutis, dentro da escala evolutiva da consciência. Vamos subir que não vai dar. Então, o tempo está rolando, nós vamos continuar com as atividades de hoje, lembrando, então, que um dos objetivos, né, desse colégio virtual de aproximadores, na verdade, é um encontro descontraído entre todos os aproximadores, promovendo o rapport, né, entre todos, onde cada um pode colocar a sua história pessoal, os seus relatos, tá? Antes, depois da APROCIM, o seu parapsiquismo, como anda, as suas gestações conscienciais, as suas inscrições dentro do processo de artigo, de relatos e assim por diante. Então, e outros assuntos correlatos com a APROCIM. Lembrando que a APROCIM também é uma das questões técnicas do exercício da cidadania multidimensional. E lembrando que cidadania multidimensional é um grande leque de temas, tipo parapoliticologia, parasociologia, assistenciologia, cosmoeticologia, universalismo e assim por diante. Então, qualquer um desses temas você pode apresentar no Colégio Virtual de Aproximadores, ok? Bom, então, nós vamos continuar dentro do processo reflexivo desde o início do primeiro encontro, né, do Colégio Virtual de Aproximadores. E lembrando, então, que a humanidade ela vem passando por crises, né, por fases de doenças, onde atingem sociedades em diferentes períodos da história da humanidade, e deixando marcas profundas, né, por conta da quantidade de dessomas, de mortes, né, de óbitos em relação a esses eventos. A disseminação, né, das doenças foi uma ação catalisadora de transformações significativas e, com isso, incentivando o desenvolvimento científico, com o objetivo de combater essas doenças dentro de uma técnica mais aperfeiçoada e, enfim, com outros recursos técnicos. Então, tudo isso foi promovendo um desenvolvimento da parte científica, tá? Por exemplo, durante a história da humanidade não faltaram doenças como a varíola, o sarampo, o tifo, a febre tifoide, a febre amarela, a cólera, AIDS, ebola, peste bubônica e outros tipos de gripes também que, de uma certa forma, a gripe espanhola, marcaram o desenvolvimento humano em sociedade. Então, a gente está dentro desse esquema de reflexões, a história da humanidade, a história de situações, de fases, de doenças que atingiram o planeta de uma maneira impactante. Então, a gente está desenvolvendo esse tipo de reflexão. Bom, e dentro dessa reflexão, a gente vai abordar 2 exemplos de doenças que nos atingiram de uma forma impactante, brutal. Uma delas foi a varíola,
né, que matou os seres humanos em grande escala ao longo da história, promovendo epidemias e pandemias em diferentes locais do planeta, né, sendo então a varíola uma doença infecto-contagiosa, né, provocada por um vírus, tá, que o vírus da varíola é Orthopox variolae, sendo duas versões, a varíola major e a varíola minor, mas é uma doença transmitida pelas secreções das pessoas infectadas, pelo compartilhamento de objetos, pelo contato com as crostas que a doença causa na pele do paciente, tá impossibilitando assim a transmissão desse quadro nosológico. Então, veja só que interessante, a varíola, dentro desse relato, esperamos que seja fidedigno, tá? Ela surgiu na Índia, tá? Durante a Antiguidade, e se alastrou pelo mundo e causou estrago por todo local onde ela se manifestou. Tá? Então, ela configurou aquilo que se chama peste antonina. Vejam só o detalhe. Em 165 a 189 DC. Iniciou nas tropas romanas, espalhando-se, portanto, por toda essa região, promovendo 2.000 mortes diárias em Roma. Compreende? Um total de 5 milhões de mortes na região, mas 2.000 mortes diárias na cidade de Roma, né? Foi a peste antonina, no ano de 165 a 189, depois de Cristo. Tá? No Japão, 735 a 737. Ela começou em Kyushu, a terceira maior ilha do país. Espalhou por Kyushu para Honshu, através de uma expedição japonesa que retornava da China. Nessa situação, 1/3 da população japonesa morreu vítima da doença. 1/3 da população, gente. É coisa séria, né? Na Islândia, 1707 a 1709. A doença talvez tenha chegado por meio dos objetos de um islandês que morreu da doença no retorno de uma viagem sua à Dinamarca. Morreu 25% da população islandesa, 1/4 da população islandesa, compreende? E no Brasil, então, teve um estrago muito grande dentro da nação indígena. Começou na ilha de Itaparica, alcançando a cidade de Salvador, tá? Que afetou o Brasil de uma maneira intensa, tanto quanto outros locais do continente da América do Sul. Bom, a peste bubônica, um outro quadro agora causado por uma bactéria, que é a Yersinia pestis, encontrada em ratos, e todo mundo provavelmente já conhece essa história, que a pulga do rato é que transmitia esse quadro nosológico. Tá? Então, ela foi conhecida também como a peste negra, tá? Atingiu a Europa, o norte da África e parte da Ásia, durante o século XIV. Então, veja bem a questão toda. Entre os europeus, ocorreu um número de morte, cerca de 50 milhões de pessoas, entre o ano de 1347 e o 1353. Então, houve, assim, uma dimensão muito grande desse impacto da peste negra na Europa. Tá? E essa condição fez, então, criou um catalisador de transformação social e econômica profunda na Europa medieval. Então, essa situação nosológica acabou promovendo uma transformação social e econômica. Não é? Bom, a própria peste bubônica foi citada, né, na Bíblia, através do livro de Samuel, e ele comenta da doença dos ratos que assolou os filisteus. Então, aí você vê a cronologia nosológica desses quadros, né, que infectam a humanidade em períodos de tempos diferentes. A peste justiniana,
541, 544 DC. Apareceu na região do delta do Nilo e espalhou pelo território bizantino, tá? Causando 10 mil mortes por dia no Império Bizantino, quando a doença estava no seu pico. Então, veja bem, todos esses dados, isso vem ocorrendo na história da humanidade, tá? No continente europeu, em Londres, até cerca de 100 mil pessoas possam ter morrido da peste bubônica em Londres no período de 1665 a 1666. Tinha 420 mil só. Então, tinha 420 mil habitantes, morreram 100 mil pessoas, certo? Então, veja só o impacto, né, de dessoma, de redessoma nesse setor holopensênico de Londres. Compreende? Marseille, em 1720, um navio vindo da Síria trouxe a peste para a França, causando a morte de 40 mil pessoas, de um total de 90 mil habitantes. Quase a metade de Marseille dessomou ou redessomou por conta da peste bubônica, né? Bom, então, a peste negra, ela teve um significado para a Europa, dentro do aspecto sociopolítico e econômico, nesse setor holopensênico que é a Europa. Então, o que ocorreu ali com esse contexto nosológico? Os laços da servidão de nações se enfraqueceram. Muita gente morreu, tá? Então, os salários aumentaram porque tinha pouca demanda, né, de trabalho, de trabalhadores. O comércio se modificou, tá? As cidades foram abaixo, porque os governantes, todos eles fugiram da peste. Então, não tinha governantes das cidades. Então, o holocausto socioeconômico e político desse setor holopensênico, tá? Então, a humanidade começou a desenvolver o pensamento de que ela é frágil, né? E que a morte triunfa de uma maneira tranquila. Então, começou a desenvolver esse sentimento aí, tá? Mas, então, dentro dessas mudanças, dessas transformações, nós podemos lembrar da reciclagem holocármica planetária. Então, se pergunta, dentro de uma reflexão madura, coerente, lúcida, será que nessas épocas já estaria havendo a reurbanização extrafísica? Por conta de que a gente acha que a reurbanização extrafísica começou a partir de 1100. Mas veja bem, quantas datas anteriores a isso já mostram essa demanda grande de dessomas como um evento extraordinário no planeta que pode ter um objetivo maior de reurbanização extrafísica. Ou será que foi um acaso mesológico? Não é? Aconteceu por acontecer. Apareceu a peste bubônica, apareceu a rubéola por aparecer, simplesmente a varíola, né? Então, apareceu por aparecer, como uma intercorrência mesológica. Ou será que havia aí um objetivo já de uma reurbanização extrafísica? Então, quando a gente para pensar sobre essa questão, a gente entra, né, numa técnica que a gente pode utilizar aqui para tentar refletir melhor em cima desse tema, que é a técnica de avaliação do contrário. Né? O que é a técnica de avaliação dos contrários? É você usar como dado exatamente um fato contrário àquilo que você quer provar, ou inverso ao que você quer provar. Existe uma situação muito cômica, muito assim, que é fácil da gente entender. Quando a gente pensa num processo de loteria numérica, você tem que escolher números que vão sair para você ganhar o prêmio. Existe a técnica do raciocínio inverso. Você vai escolher os números que não vão sair para que você ganhe. Então, é a técnica do raciocínio inverso.
Dentro dessa técnica do raciocínio inverso, nós temos o parafato de que tudo antes acontece no extrafísico para depois refletir no intrafísico. Nós vamos usar a técnica do raciocínio contrário, invertido, que é, vamos pegar o que acontece no intrafísico, primeiro, que é o contrário, para ver o que pode estar acontecendo no extrafísico. Dentro dessa abordagem, a gente pega o fenômeno da chuva, que é a saturação, né, de gotículas de água na atmosfera que acabam promovendo, em certas condições de pressão e temperatura, a chuva. Então, começa a aumentar o nível de saturação, vai aumentando o nível de saturação, vai aumentando o nível de saturação, e, de repente, então, em condições ideais, é promovida a questão da precipitação da água agora em forma líquida, que é a chuva. Então, a gente poderia colocar esse raciocínio como hipótese. O holopensene belicista, anticosmoético da humanidade, vai crescendo, vai saturando, vai aumentando, vai saturando, até que chega um ponto que promove, não é a precipitação da chuva, mas promove uma reurbanização extrafísica no sentido de melhorar o ambiente intrafísico. Não é? Então, é um tipo de uma reflexão que a gente pode colocar como hipótese a saturação do holopensene anticosmoético e belicista da humanidade chega a um ponto X que promove naturalmente uma precipitação de reurbanização extrafísica. São hipóteses, né, que a gente coloca para que a gente possa exercitar o mental soma no sentido de tentar compreender o processo da reurbanização extrafísica e entender que talvez a reurbanização extrafísica é um processo que já vem com a história planetária, faz parte da história planetária. E a história planetária pode fazer parte da história da humanidade, o projeto humanidade, né, o projeto Terra. Como é que nós vamos criar um planeta para, em cima dele, criar uma condição de uma civilização humana, de consciências que possam se desenvolver a nível de maturidade até chegar numa condição evolutiva mais sutil. Então, talvez até o próprio planeta faça parte desse projeto Terra, né? Recebendo condições para abrigar a condição humana para o desenvolvimento das consciências dentro desse contexto evolutivo. Então, dentro dessa reflexão, existem as reciclagens, tá? Porque após todos esses eventos, tá, a gente observa que pode ocorrer aquilo que a gente chama de reciclagens de temperamentos, reciclagens grupais, tá? Então, através desses eventos traumáticos, a pessoa passa a reavaliar a sua conduta, os seus valores, reavaliar os valores da sociedade, reavaliar os valores da grupalidade que faz parte desse planeta, tá? Procurando, então, posturas melhores, tendências comportamentais mais maduras, tá? Então, tudo isso pode favorecer aquilo que a gente chama de reciclagem de temperamento ou a reciclogenia. Perfeito? Então, dentro da reciclagem, a gente pode começar a pensar na reciclagem grupal, a nível de sociedade, a nível familiar, né? E a reeducação da sociedade, novas posturas em vigência da situação traumática que ela está experimentando. Então, tudo isso pode ser ou podem ser fatores otimizadores dessas reciclagens, tá? Grupo kármica planetária. Então, dentro dessa reflexão, a ACIPEC desenvolveu a escala acipequiana planetária, que está aqui na tela, onde essa escala acipequiana, tá, é uma escala de valores numéricos elaborada pela equipe técnica científica da ACIPEC no ano de 2020, de maneira a mensurar ou poder mensurar a magnitude dos impactos sociais, políticos, econômicos, tá,
decorrentes, supostamente, das reurbanizações extrafísicas dentro do planeta Terra, onde é feita através do estudo dos vetores para-reurbanológicos em relação à sua intensidade, à sua velocidade e à sua extensão. Então, a escala Sipeckiana é uma escala de valores numéricos que propõe sugerir um grau de reurbanização extrafísica determinando alterações na sociedade intrafísica. Tá? Então, nós temos aqui a equação Sipeckiana planetária, que se refere à somatória, então aqui é o símbolo de somatória, dos setores holopensênicos, dos países, das regiões, das cidades que foram atingidas e os seus bolsões específicos, o setor econômico, o setor educacional, o setor de meio ambiente e assim por diante. Dividido pelo número de países que o planeta apresenta. Lembrando que país, na verdade, é um reconhecimento de uma região que tem um governo dominante, autônomo e com as suas fronteiras limitadas de uma maneira clara e tranquila e transparente e democrática. Então, seria o conceito de país dado pela ONU. Então, a escala Sipeckiana planetária, neste momento, pode nos dar uma ideia do grau de reurbanização extrafísica que está acontecendo no planeta Terra, fazendo uma medição da somatória de áreas geográficas atingidas, de setores econômicos, sociais, políticos dessas áreas geográficas, dividida pelo número de países que o planeta apresenta. Isso nos vai dar um número. Se for um número muito alto, significa que o impacto na sociedade foi grande dessa reurbanização extrafísica. Se o número for baixo, significa que o impacto na sociedade intrafísica é baixo. E quando a escala Sipeckiana apresenta números baixos e estáveis, pode significar o nível evolutivo do planeta. O planeta, durante 500 anos, vem mantendo uma escala Sipeckiana estável e mínima. Significa que o planeta provavelmente tem um índice de cosmoética satisfatório, de universalismo, de interassistencialidade, de parapolítica e assim por diante. Satisfatória. Então, além de medir o impacto intrafísico das reurbanizações extrafísicas, a escala Sipeckiana pode, tentar mostrar o nível evolutivo planetário dentro de um sistema solar, dentro de uma galáxia. É uma coisa muito mais assim avançada, mas é uma possibilidade de estudo. E nós, como pesquisadores, nós temos que ter o abertismo dentro de um bom senso, dentro da maturidade, evitando qualquer consenso de religiosidade, de fanatismo, de dogmatismo e assim por diante. Mas estamos aí, então, dentro dessa pesquisa. E a CIPEC, então, vem mostrando todo esse aporte pesquisístico, tá? Que todo o participante da APROCIM, como voluntário, pode, ou estudante de Conscienciologia, pode apresentar a sua reflexão, o seu grau de relato, de entendimento e assim por diante. Ok? Então, gente, obrigado por tudo aí. Nós estamos exatamente a 1 minuto do término da reunião. A equipe extrafísica que assessora esses encontros já está batendo na porta aí por causa do horário. E se alguém quiser fazer alguma colocação, estamos abertos aí, ok? Vamos lá. Sou muito grato pelos relatos, muito grato pela possibilidade de participar dessa reunião mensal. E cada vez mais está me dando, digamos assim, assessoramento para ficar cada vez mais desperto. Gratidão pelos relatos, por toda essa equipe, intra e extrafisicamente. Beleza. E o que o Botardo está comentando realmente é uma coisa que a maioria dos aproximadores já comentou.
e vocês podem se lembrar disso. Nossa, eu senti um sentimento de gratidão muito grande, um sentimento de reconhecimento muito grande. Eu agradeço a oportunidade de estar participando da Procim. Eu senti uma sensação, uma emoção muito gratificante. Então, esse é o relato assim mais constante dos aproximadores que vocês têm aí, a prova dos relatos de todos. Geralmente, todos nós sentimos esse sentimento de gratidão por estar dentro dessa programação grupal de interassistência planetária, lembrando que a Aprocim é uma técnica inovadora, é uma iniciativa inovadora planetária, promovida pela Aprocim, pela CIPEC, dando oportunidade a qualquer pessoa, de qualquer lugar, de qualquer cidade, de qualquer país, se unir em conjunto, fraterno, universalista, para doar o que tem de melhor para o planeta, para a sociedade em geral, ok? Então fica aí o nosso abraço e vamos agora aos prazeres moleculares, que é o almoço que todos nós já planejamos, tá? E até a próxima reunião, tá certo? Pessoal, a reunião é dia 27 de setembro. Fica aqui o convite para aqueles que quiserem trazer suas experiências, seus relatos. Pode trazer de maneira somente verbal, mas pode também apresentar. E quem quer apresentar, é só falar que a gente passa o template com os slides para poder fazer a apresentação. É uma maneira muito bacana da gente trocar as experiências, da gente se conhecer mais a partir das vivências pessoais de cada um e da gente fortalecer esse vínculo muito especial de carinho, de amor que é construído aqui entre a gente. Tá? Muito obrigada. Um beijo no coração. Bom final de semana aí. De todos vocês. Beijo Beijo a todos. a todos. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.